Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de distribuição eletrônica. Só para lembrar, esse conteúdo a gente está falando de átomo, então distribuição eletrônica eu vou distribuir o quê? Os elétrons nas camadas, ok? Então, só para a gente relembrar a estruturazinha aí do modelo atômico do Rutherford Bohr, a gente tem nêutrons e prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera, certo? Então, nesse desenho aqui, eu tenho 6 prótons, então, número atômico seria 6, só uma revisãozinha básica. E eu tenho mais 4 nêutrons, então 6 com 4 dá 10, eu tenho 10 partículas aqui no núcleo, então a massa atômica é 10. Os elétrons são muito pequenininhos, o desenho não representa isso porque não é a intenção, mas os elétrons são muito pequenininhos, de massa insignificante na hora de eu pensar na massa atômica. Então, minha massa é só próton e nêutron mesmo, então, número atômico 6, porque tem 6 prótons, massa 10, porque tem 10 ao todo, prótons e nêutrons, tá certo? Então, olha que bonitinho o meu átomo, ele gira. De novo, ó, vamos ver. Ó, que fofo. Então tá, vamos para frente. Então, aqui, ó, núcleo pequenininho, porque a ideia agora é a gente estudar as camadas eletrônicas, né? Então, olha só, os elétrons, eles vão se distribuindo entre as camadas. Então, tem a camada K, depois é L, depois é M. Na camada K cabem só 2, na camada L 8, na camada M já cabe 18, como tem... Ai, esse gira também, é verdade. Bate bonitinho, vamos girar de novo. Isso, bonitinho. Eu tenho aqui as 7 camadas, KLMNOPQ, ou 7 níveis de energia, e em cada nível a gente tem uma quantidade máxima de elétrons, não quer dizer que vai ter tudo isso. A última camada, a penúltima camada, não necessariamente tem tudo isso, tá bom? Mas na camada K cabem 2, na L cabem 8, na M cabem 18. Eu preciso decorar isso? Preciso. Ninguém vai te falar isso na hora de uma prova, tá? Então você precisa decorar isso. Mas, na verdade, de tanto você treinar, treina com quase toda a tabela periódica, de tanto você treinar, você vai memorizando, né? Não toda, desculpa, mas se você treinar com os 2, 3 primeiros níveis ali, tá legal. Se você conseguir memorizar esses 3, 4 primeiros níveis, tá legal, que é o que normalmente cai no vestibulinho, tá certo? Bom, vamos lá. Então, quais são as regrinhas para eu colocar esses elétrons aí nas camadas eletrônicas? Vamos supor que um átomo tenha lá 20 elétrons. Como é que eu vou colocar esses elétrons na camada eletrônica? Como é que eles se distribuem? Primeira regra, eu encho uma camada antes de ir para a próxima, tá bom? Então, eu não posso colocar só um elétron na primeira, 5 na segunda e ir colocando do jeito que eu quiser. Não, eu encho a primeira com 2, vou para a próxima, encho a próxima, vou para a próxima. O que sobrar eu ponho na última camada, mas eu tenho que encher uma para ir para a próxima, tá certo? É a primeira regra. Segunda regra, terminei de distribuir, não tem como eu saber qual é a penúltima se eu não terminei. A hora que eu cheguei na última, acabou meus elétrons, eu vejo qual é a penúltima. A penúltima não pode ter mais do que 18, isso é uma regra. O que eu faço? Calma. A terceira regra é que a última não pode ter mais que 8. Então, a penúltima não pode ter mais que 18, nem a última mais do que 8. O que eu faço se deu? Depois que eu terminei de distribuir, o que eu faço se isso não deu certo? Eu vou para a quarta regra. Se ultrapassar, eu ponho 18 e o resto eu jogo para baixo. Ah, então deu 23. Ponho 18, sobrou 5, jogo para baixo. Ah, não, deu 12. Ponho 8, sobrou 4, jogo para baixo, tá bom? Vamos ver como que isso fica na prática. Aqui eu tenho a tabelinha para a gente poder se localizar. Meu primeiro exemplo é o sódio tem 11 elétrons, tá bom? Então, 11 eu colocaria como, ó, na primeira dá para eu pôr 2, na segunda eu coloco 8, já deu 10. Então, sobrou 1 para M, olha lá, 2, 8 e 1. Perfeito. Agora, o outro exemplo aqui, ó, cálcio tem 20 elétrons. Bom, 2 na primeira, 8 na segunda, já deu 10, sobrou 10 para a terceira, tá bom? Cabe 10. O problema é que 10 é a última, não pode, só pode 8 na última. Lembra da regrinha lá, ó? Vou voltar. Só pode 8 na última. O que eu faço? Vou trocar por 8, né? Então, vou colocar isso, ó. 2, 8, 10, mas eu risquei o 10, botei 8, sobrou 2. Jogo para debaixo.
Tranquilo, tá bom? Então, tudo bem? Então, vamos lá. Uma outra forma de distribuir é pelo diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, o que eu faço nesse diagrama? Primeira coisa que eu tenho que entender é que aqui estão as camadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é o número dos níveis, K, L, M, N, O, P, Q, tá bom? Na camada K não cabe só 2, na camada L não cabem 8, é o que a gente tem aqui, ó, 2, 2 com 6 dá 8, 2 com 6 com 10 dá 18, que é da M, aqui 32, 32, 18 e 8, tá igualzinho pro outro. A diferença é que a gente está dividindo aqui em subníveis, tá? Porque esses elétrons, eles se dividem em subníveis. O subnível S, ó, cabe 2, tá vendo que tá aqui? O subnível P cabe em 6, o subnível D cabe em 10 e o F cabe em 14. Tá, na hora da prova vai ter esse diagrama para eu usar, né? Então tem que aprender a construir. O que eu faço então? Primeira coisa, ponho de 1 a 7 e S em todo mundo. Todo mundo tem, todas as camadas têm subnível S. A camada K é a pequenininha, lembra? Então, ela não tem o subnível P. Todas as outras têm. Então, pronto. E aí eu penso assim, as do meio tem D e as próximas têm F, tá bom? Então, eu construo dessa forma. Ou eu posso lembrar que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. A forma como você achar mais fácil de lembrar como constrói, mas você precisa aprender a construir. E essas setinhas? Essas setinhas eu vou fazer aqui na diagonal, ligando. Para que isso? Porque é assim que o átomo se distribui, nessa ordem. Então, vamos dar um exemplo aqui de novo, o sódio com os elétrons. O que eu vou fazer? Eu vou contando os elétrons de acordo com a setinha. Olha só, aqui, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, sobrou 1, né? Então, o 3s vai ter só um elétron. Olha como fica. 1s2, 2s2, pela sequência aqui, 2p6, 3s1. Deu para entender? Eu só sigo a setinha. A gente vai ver mais exemplos. Então, olha só, exercícios. Eu tenho o neônio, o potássio e o cloro. O neônio tem 10 elétrons, potássio 19, cloro tem 17. Se eu pensar aqui nessa tabelinha, o neônio fica 2 e 8, deu 10, né? O cloro, 2, 8 dá 10, sobra 7 para debaixo, tranquilo. E o potássio, 2, 8 e 9, na última fica 9, vou ter que cortar e botar 8. Então, isso que aconteceu, ó. 2, 8 deu 10, 2, 8, 7 deu certo, 2, 9 não deu certo, cortei esse 9, 8 e 1. Joguei 1 para baixo, tá bom? Então, aqui pela regra da tabelinha. E pelo diagrama. Pelo diagrama, o que eu tenho? Eu vou somar. Então, aqui está a resposta, mas não olha não. Peraí. Ó, 10. 2, com 2, 4, com 6, 10. Termina no 2p6? Sim, perfeito. 19. Eu acho até mais fácil pelo Linus-Pauling. 19, ó, 2, com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 19, 20. Opa, não vou para o 24S1. Terminou no 4S1? Não, tá errado aqui, vamos arrumar. Tá? Então, o que tem que arrumar aqui, ó? 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tem que terminar no 4S1. Então, aqui é 3S2, tá errado, né? Aí eu ainda teria que pôr 3P6, 4S1. Agora sim. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Camada K não tem 2, que é 1. Aqui tem 2, não, 1 também. Camada L não tem 8? Aqui tem 8 também, ó, na camada 2, tá bom? Aqui, camada K não tem 2? Aqui tá errado isso aqui também, né? 2, 8, era 2, 8, 9 e 1. 2, 8, 9, que vira 8 e 1. Agora sim, agora tá certo. Então, olha só. 2, 2. A camada 2 tem 8, 8. A camada 3 tem 8 também, 8. E a camada 4 tem 1, 1. Então, percebe que eu não tenho mais que me preocupar com aquela regrinha de penúltima 18, última 8. É só seguir as setinhas que vai dar certo,
tá bom? Então, quem aprender por Linus Pauling nunca vai errar. E o cloro 17? 2, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20. Opa, passei, né? Volta. 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Só sobra 5 para o 3P. 3P5. Vamos conferir? K2, 2. L8, 8. M7, 7. Olha que bonitinho. Certinho. Então, dos dois jeitos dá certo. Apesar de eu ter errado aqui no potássio, sei lá o que eu pensei quando eu estava montando isso. Dos dois jeitos dá certo. Mas por aqui não tem jeito de dar errado. Agora vamos combinar. Neônio 10. 2 e 8. Eu não preciso parar para construir todo esse diagrama. Porque está na cabeça, é mais fácil. Eu vou usar o diagrama quando for necessário, porque o exercício pede, ou quando eu realmente precisar usar. Tá certo? Bom, é isso. Agora é só pegar meus exercícios e treinar, treinar, treinar. Lembrando que é que nem partida de futebol. Eu nunca vou ser um craque do futebol se eu ficar só assistindo o jogo. Né? Eu tenho que pegar bola no pé e treinar. Então, química, a mesma coisa. Não adianta você só ficar assistindo essa videoaula e falar que entendeu. Você tem que pegar a mão na massa e fazer. Legal? Então, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.